Esse aqui é um vídeo de alerta, tá? Porque eu quero que você tome muito cuidado quando for resolver radiciação, principalmente quando nós envolvemos os sinais nesse cálculo, beleza? Então eu vou passar várias dicas e várias observações aí para você ficar esperto nessas continhas. Vamos lá? Esse é o segundo vídeo dessa nossa série de radiciação e agora eu quero alertar você com relação a alguns cuidados que a gente tem que tomar quando o sinal de negativo, sinalzinho de menos, aparece dentro do cálculo de radiciação. E se você está começando os estudos de radiciação, ainda não viu o nosso vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir nossa primeira aula com as primeiras dicas para você entender certinho como se calcula a radiciação, entender a definição, para depois cair aqui nesse vídeo, né, e ficar atento aos detalhes e os cuidados que nós devemos tomar que envolvem esse cálculo aí. E para começar, a gente tem, né, quando a gente olha lá uma radiciação, a forma genérica dela, né, onde o índice aqui a gente já sabe, a gente já viu na aula anterior que ele tem que ser um número maior ou igual que 2, um número natural, inclusive. Nós vimos que o radicando ele pode ser qualquer valor, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte, se o n for ímpar, não tem tanto problema para nós não, sabe por quê? Nós vamos calcular tranquilamente, sempre que o n for ímpar numa radiciação, o cara que está aqui em cima, né? Quando ele for 3, 5, 7, 15, qualquer valor, tá? Nós vamos ter uma raiz enésima. Perfeito, eu vou conseguir encontrar o resultado dela sem dor de cabeça, mesmo quando o número dentro do radical, ou seja, o nosso radicando, for um número negativo. Por exemplo, aqui ele está perguntando para nós que número que ele vezes ele dá 8. Então, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, eu já sei que vai dar 8. Então, se eu quiser até ir justificando uma por uma aqui, ó, por que é 2? Pois 2 ao cubo dá 8. Então, eu consigo associar o número negativo porque eu posso lembrar das regrinhas de sinais na hora de multiplicar. Inclusive, se você não lembra das regrinhas de sinais, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui, mas depois desse, tá? Assiste esse primeiro, entende primeiro as regras de radiciação e vai dar uma olhadinha lá depois nas regrinhas de sinais para você reforçar esse conteúdo e ficar craque nele. E aqui, por exemplo, quando ele pede raiz cúbica de menos 8, poxa, eu sei que menos com menos dá mais, com menos dá menos na multiplicação, não é verdade? Então, se eu fizer a resposta como menos 2, eu acertei o exercício. Por quê? Pois, se eu faço menos 2 ao cubo, eu tenho que fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí você tem a regra, ó, menos com menos dá mais, com menos dá menos na multiplicação. Então a resposta aqui para nós vai dar menos 8. Eu vou usar uma potenciação aqui que vai dar a mesma resposta que o radicando. Olha lá, ó, perfeito. Então se eu colocar o menos 2 como raiz, ou seja, menos 2 ao cubo, dá menos 8. Por isso que raiz cúbica de menos 8, então, vai ser menos 2. Então, veja, quando o índice aqui for ímpar, eu não tenho que me preocupar. Ele pode ser um número positivo, né, no radicando, ou negativo, que dá na mesma. Por exemplo, quanto que vai dar raiz quinta de menos 32? Que número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vai dar menos 32. Eu já sei que vai ser o menos 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Aí você vai fazendo a regrinha de sinal, menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais, com menos dá menos. Então, se eu fizer o 2 negativo elevado a 5, vai dar menos 32, olha lá, ó, vai dar o resultado do radicando. Quando eu quero calcular raiz cúbica de menos 27, então eu já sei que vai dar menos 3. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, vezes menos 3, menos 27. Então, eu sei lá, ó, menos 3 ao cubo, menos 27. Perfeito. Tá? Então, foca nisso, né? Quando o n, o índice, for ímpar, nós não temos dor de cabeça. O problema é quando for par, ou seja, quando o índice for par, quando o númerozinho que fica lá em cima do radical, ele for par, eu tenho uma tremenda dor de cabeça. Por quê? Porque se ele for maior ou igual a 0, eu não tenho que me preocupar. Eu vou calcular a raiz, igual a gente viu no vídeo anterior.
tá bom? Lembrando, raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Raiz quarta de 0 é 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 dá 0 também. Agora, raiz quarta de 81. Pô, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então não tem dor de cabeça quando o índice for par e aqui dentro for maior ou igual que 0, ou seja, for positivo aqui dentro, um radicando, ó. Não tem problema, raiz quadrada de 81 vai ser 9. Raiz sexta de 64. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, 16, 32, 64. A resposta aqui é 2. Mesmo quando você não tem o valor exato. Por exemplo, quanto que é a raiz quadrada de 2? Que número que ele vezes ele dá 2? Esse cara é chamado de número irracional. Eu não sei exatamente, né, qual é o valor. Eu consigo aproximar ele. Então, por exemplo, apertando aí na calculadora, a raiz quadrada de 2 vai dar aproximadamente 1,414213, eu acho que 5, 6. Eu não lembro quais são as próximas casas, é um número irracional. Eu decorei até aqui. Tá bom, tá? Não precisa muito, porque na maioria das vezes nós usamos até o 1,41 no máximo para aproximar a raiz quadrada de 2. Mas independente disso, a gente consegue calcular numa boa, tá? Agora, o lance é, quando o índice for par e o A for menor do que 0, aí é um perigo, hein? Aí eu tenho que tomar um cuidado gigantesco. Por quê? Não existe raiz real para esse cálculo. Você não vai conseguir calcular raiz quadrada de menos 4. Não existe. Esse símbolo que eu estou colocando agora, ó, esse E ao contrário cortado, significa que não existe, tá bom? Não existe solução real. Ou seja, não existe um número real que você faça ele vezes ele que dá negativo. Não tem um número real ao quadrado que dá negativo, porque menos com menos dá mais e mais com mais vai dar mais também. Então não existe essa solução, não tem como eu calcular. Olha que bem louco. Então, mas por que você fala real, professor? É porque existe um conjunto chamado conjunto dos números complexos. Lá a gente consegue resolver. Mas é mais para frente, é coisa para a gente falar depois, tá? Por enquanto, como eu estou trabalhando dentro do conjunto dos números reais, se eu quero calcular raiz quarta de menos 81, isso também não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, eu não vou conseguir achar um número que ele vezes ele dá menos 80. Ele vezes ele vezes ele vezes ele, no caso agora, é menos 81. Porque quando tem uma quantidade par aqui no índice, eu tenho que fazer menos, que dá mais, com menos, que vai dar mais. Então, sempre que eu uso uma quantidade par de menos, a resposta é positiva na multiplicação. Então, não tem solução. É o cuidado que a gente tem que ter. E outra observaçãozinha aqui que vale a gente destacar é o seguinte: cuidado, porque às vezes pode acontecer do sinalzinho de menos estar fora da radiciação. Então, como você vai assistir o nosso vídeo lá sobre a regrinha de sinais, você vai aprender que esse sinal de menos que está destacado aqui, eles apenas indicam o oposto do resultado. Então, é mais ou menos assim, ó. A escrita aqui está falando para você o seguinte, ó, eu quero que você troca de sinal essa continha aqui. Então, por exemplo, essa continha aqui, eu já sei que vai dar menos 3. Então, você vai trocar de sinal o menos 3. Olha lá, ó, esse menos é esse aqui. Raiz cúbica de menos 27 dá menos 3. Resultado final vai dar, então, mais 3, porque aqui é o oposto do menos 3, né? Ou a gente faz lá, menos com menos dá mais. Então, tem que ficar esperto, porque às vezes pode acontecer um sinalzinho de menos aqui fora, como aqui, ó, menos ou o oposto da raiz quadrada de 81. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Mas como é possível dar menos 9 se o senhor acabou de falar que não vai ter raiz quadrada negativa? Não, não existe a raiz quadrada negativa, mas o oposto da raiz quadrada positiva vai dar negativo o resultado. Olha lá, ó, eu quero o oposto da raiz quadrada de 81. Eu quero que você troque o sinal da raiz quadrada de 81. Como a raiz quadrada de 81 é 9, então troca o sinal do 9, vai dar menos 9, tá bom? Fica atento a esses detalhes aí sobre os sinais quando a gente trabalha com radiciação. Acho importante a gente já começar já tendo essas informações na mente, para não causar nenhum tumulto lá na frente, algum exercício que aparecer, tá bom? Então é isso, na sequência a gente vai ter mais vídeos aí no nosso canal sobre radiciação, nessa série aí de radiciações, né, que a gente vai trabalhar também com as propriedades.
que é importante também para a gente dar aquela aprofundada nos exercícios, né? A gente usa muito elas em desenvolvimentos aí de conteúdos como, por exemplo, trigonometria, geometria, a gente usa bastante, tá bom? Então é isso, espero que você já esteja inscrito no nosso canal, né? Se não tiver ainda, vai lá, dá aquele clique no inscrever-se, ative também o sininho para você sempre receber as notificações das nossas aulas, das nossas lives, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por estar acompanhando nossas aulas, bons estudos aí e até mais!